O universo da Marvel tem como sua concorrência da área de entretenimentos a DC Comics. Isso já é meio óbvio, mas tanto os DC-nautas e os fãs da Marvel criam essa treta entre as duas editoras. Bom, aqui é o Lucas e nesse vídeo a gente vai pôr um fim nesse assunto. Marvel vs DC, quem é melhor? Então já pega sua pipoca e seu refrigerante que hoje o vídeo vai gerar polêmica. Então, sobre o primeiro ponto que a gente vai falar aqui, é sobre os jogos. Inúmeras empresas têm jogos muito bons, que conseguem divertir seu cliente de uma forma extraordinária. Então, vamos citar um deles aqui. Então, vamos começar falando sobre alguns jogos da Marvel, que são Marvel Avengers, Marvel vs Capcom 3, Lego Marvel e, como não podia faltar, o Homem-Aranha de PS4. E a gente não falou vários jogos aqui porque senão ficaria muito grande e o vídeo ficaria muito longo. Mas esses são os principais. Então agora vamos falar sobre os da DC. Do lado da DC temos a franquia do Batman Arkham. Temos o Batman Lego e o Batman de Telltale. Não sei como é que fala. Mas esses são os jogos da parte da DC. E aqui tem mais jogos do Batman porque os melhores jogos da DC são do Batman. E como eu falei na lista passada, a gente não vai citar todos, porque senão o vídeo ficaria muito... E analisando todos esses jogos, o mais divertido, o mais completo e o mais legal, eu cheguei à conclusão que quem ganha é a DC. Os jogos da Marvel são bons, mas os da DC conseguem me entreter muito mais. Eu consigo passar muito mais tempo jogando. Então vamos pro próximo ponto. Agora vamos falar sobre animações. Inclusive muitas pessoas gostam disso. E a gente fez um vídeo sobre as animações do Homem-Aranha. Bom, então primeiro vamos começar falando sobre algumas animações da Marvel. E como jogos temos várias animações boas. Como por exemplo a animação do Homem-Aranha de 94. Que inclusive é minha animação preferida. Também temos X-Men e várias adaptações do Hulk. E são muito boas. Lembrando que sobre tudo que a gente falar aqui e a gente já tiver feito um vídeo sobre, a gente vai estar deixando aí no card e na descrição. Então agora vamos falar sobre a DC. Com a DC temos os Jovens Titãs, Batman, Superman e várias adaptações e versões deles, que na minha opinião são muito melhores que a da Marvel. Por mais que o Homem-Aranha de 94 seja a minha animação favorita, a DC ela tem animações que, por mais que não sejam a minha preferida, em conjunto são melhores do que a da Marvel. Então concluímos aqui que a DC ganhou de novo, 2-0 para a DC. Então vamos pro próximo. Bom, agora vamos falar sobre filmes. Sobre filmes, a gente tem filmes muito recentes e também filmes que ficaram muito marcados. Vamos então começar falando sobre os filmes da Marvel. A Marvel tem um nível de produção muito bom de filme e é muito bom os filmes delas. E no filme da Marvel temos o Guerra Civil, que é um filme muito bom, que está tendo um conflito entre o Capitão América e o Homem de Ferro e tem várias lutas boas. Um filme muito bom que com certeza todo mundo aqui já deve ter visto e se você não viu, tá perdendo tempo. Temos o Guerra Infinita, que eles fazem as pazes, se unem para lutar contra o Thanos, tudo pelo bem da Terra, até porque eles são heróis e esse é o dever deles. E no meio do caminho acontecem várias coisas inesperadas, que eu não vou falar aqui porque eu não quero dar spoiler. Com certeza todos já viram, mas sempre tem uma pessoa que nunca viu e eu não quero estragar a experiência. E sobre o Vingadores Ultimato, eu nem vou comentar muito, porque esse é mais recente que os outros e talvez tenham muitas pessoas que não viram. Por isso eu não vou comentar muito. Mas, como todos sabem, já devem ter visto pelo menos uma vez, tem aquela famosa cena do Homem de Ferro estalando os dedos. Eu sou inevitável. E como eu falei, tem filmes que ficaram marcados, como por exemplo Vingadores Guerra Infinita, Guerra Civil, Vingadores Ultimato, Homem-Aranha Longe de Casa e vários outros que com certeza ficaram marcados. Então agora vamos falar sobre os filmes da DC. Bom, e agora nos filmes da DC
temos 3 filmes. Primeiro, aqui a gente vai falar sobre o filme do Coringa. Nesse filme do Coringa, a gente consegue perceber o mundo na mente do vilão. A gente entende como ele pensa. Isso desenvolve várias tramas interessantes que, na visão do Batman, do nosso herói, a gente não conseguiria perceber. Mas da visão do Coringa, já é outra coisa diferente. E temos também o Batman Cavaleiros das Trevas, que tem como seu principal vilão o Coringa. E geralmente, os filmes do Batman não são focados em ação, e sim em investigação, que é uma das coisas de muitas pessoas preferirem a DC por isso. Não é só luta e poder, tem um mistério que deixa os filmes bem legais. E o terceiro filme da DC é o Liga da Justiça, Zack Snyder. E temos como principal vilão desse filme o Lobo da Steppe. Que a Liga da Justiça se une para conseguir combater o vilão. E como todos os outros filmes, não vai ser fácil. No caso, não é fácil, porque o filme já aconteceu. Mas e aí? Será que eles conseguiram combater? Se você não vê o filme, vai lá ver porque você está perdendo. Mas depois de analisar todos esses filmes, eu cheguei à conclusão que quem ganha é a Marvel. Então, vamos pro próximo ponto, porque já tá ficando bem interessante essa competição. Agora nós vamos começar falando das HQs. Bom, nas HQs nós temos aqui várias boas, que é de onde origina todas as coisas, filmes, séries e outros. Então vamos começar aqui falando primeiro sobre as HQs da Marvel. O primeiro que a gente vai começar falando aqui é sobre o Desafio Infinito. O Desafio Infinito é uma HQ que colocou o Thanos em destaque, onde apresentou o nosso vilão, que no futuro, como a gente sabe, faz várias coisas importantes no universo da Marvel. E mesmo que ele tenha sido apresentado já tinha feito um tempo, essa que ele realmente ganhou um destaque como o vilão principal. E essa HQ é muito boa, vocês poderiam ver porque ela é uma das melhores. Porque apresenta um vilão que continua aparecendo até hoje. Então essa foi a HQ da Marvel e vamos para a próxima. E o segundo que a gente vai falar aqui é sobre a Era do Apocalipse. Que a gente tem uma legião de filhos do Professor X, que voltou no tempo para matar o Magneto, antes que ele cometesse seus crimes. Mas acontece que Charles Xavier, ele se sacrifica no lugar do seu amigo. E depois disso a legião decide existir porque eles acabaram matando o seu próprio pai. E daí a história muda completamente, porque eles mataram seu próprio pai. Isso dá uma baita diferença na história. E vai acontecendo várias coisas daí em diante, só que eu não vou contar aqui porque, igual nos outros, eu quero que vocês vejam, porque é muito bom. E o terceiro e último que a gente vai falar aqui da Marvel é o Invasão Secreta, que é uma história que os Vingadores descobrem que diversos Skrulls conseguiram se disfarçar graças a uma habilidade de metamorfose. Eles bolam um plano de dominação suprema, os Skrulls. E essa habilidade é tão boa que eles conseguem chegar ao ponto de copiar os heróis mais poderosos da Terra. E ao longo dessa história vai acontecendo várias coisas que desenvolvem uma história muito boa, e esse é um dos melhores quadrinhos. Então, continuem vendo aí, que agora a gente vai falar dos quadrinhos da DC. Agora, nós vamos falar sobre algumas HQs da DC. O primeiro que a gente vai falar aqui das HQs da DC é Flashpoint. Barry, um dia, ele acordou no seu escritório e descobre que as coisas estão diferentes. Ele se vê sem seus poderes e fica confuso. E percebe que sua mãe ainda está viva. E como eu disse, ele, confuso, vai em busca da ajuda da Liga da Justiça, mas descobre que eles nunca existem. E agora? O que fazer? O que você faria? Bom, é isso que nós vemos nessa HQ, que ela é muito boa. Então, vamos para a segunda. Agora, a segunda HQ que a gente vai falar é sobre Batman, a Piada Mortal. Bom, essa HQ começa com uma visita do Batman ao asilo Arkham, que é um sanatório para criminosos insanos de Gotham. E o Batman vai lá no asilo para visitar o Coringa e tentar conversar com esse palhaço assassino e acabar com essa história de ódio entre os dois, que vem se prolongando há um bom tempo. E a partir daí vai acontecendo mais algumas coisas, e é muito bom. Então, vamos pro próximo. Bom, e a próxima história que nós vamos falar aqui é a morte do Superman. Em um belo dia tranquilo, o Superman
andando pelas ruas de Metrópolis, ele se depara com um monstro que se chama Apocalipse. E parece que ele é imbatível, não tem como vencer ele. E acaba que eles começam travando uma luta muito intensa. E no final dessa luta, os dois combatentes morrem, tanto o monstro quanto o Superman. E a partir daí acontecem várias coisas legais. Saem outros personagens que se proclamam como Superman para defender o nome dele continuar ativo, mostrar a reação de outros heróis a isso e várias outras coisas muito legais. Então, já que a gente já falou um pouquinho disso daqui, aqui se encerra os quadrinhos da DC. Então, aqui nas HQs, eu diria que deu empate. Eu não acho que uma seja melhor ou que a outra seja pior, mas na minha opinião a Marvel tá um pouco acima em algumas coisas, mas a DC também tá um pouco acima em outras coisas, aí é complicado. Eu acho que aqui deu empate. A gente vai falar sobre algumas séries. Vamos começar então falando sobre algumas séries da DC. Do lado da DC temos séries muito boas, como a série do Flash, Arrow e Gotham também. Por que matou sua mãe, Jerome? Ela gostava de me encher. Que são séries muito boas que falam dos personagens mais conhecidos e também dos melhores por muitas pessoas. Bom, o Flash, fala do Flash, isso é meio óbvio, que vem contando como que ele ganhou os poderes dele e acompanhando a vida dele, os desafios que ele foi enfrentando, os vilões. Também temos Arrow, que vem falando a mesma coisa do Flash, só que no caso com o Arqueiro Verde, e também é bem legal. Temos Gotham, que agora é se tratando sobre o Batman. Como sempre, em tudo que a gente fala aqui, tem que ter alguma coisa do Batman, porque com certeza é um dos melhores heróis da DC. Então agora, vamos para algumas séries da Marvel. Então, já que a gente já falou algumas séries da DC, vamos para algumas séries da Marvel. Do lado da Marvel, temos Loki, que não é muito conhecido por algumas pessoas. Quem acompanha com certeza conhece, mas para quem não conhece, é o irmão do Thor, que ele é o deus do enganamento, alguma coisa assim. Que se passa a história dele, como ele pensa, igual na série que a gente falou do Coringa. Do mesmo jeito a gente consegue ver como funciona a mente do Loki. Temos também WandaVision, onde ela criou uma realidade oposta para viver com Visão, e ao decorrente vê que é parecido com uma série antiga, como se eles estivessem em um seriado, que é muito bom. Nós também temos Falcão e o Soldado Invernal. Então, quem gostaria de começar? E temos Falcão e o Soldado Invernal, que é uma série parecida com uma série de policial. Então, essas são as séries da Marvel. Então a gente chegou à conclusão das seguintes séries. Bom, na DC temos Arrow, Flash e Gotham. E do lado da Marvel temos Falcão e o Soldado Invernal, WandaVision e Loki. Então, como eu disse, analisando essas séries, o ganhador é... Quem ganha é a DC. Então chegamos aqui no final do vídeo e chegamos à conclusão. De acordo com o número de ganhadores, quem ganha é a DC. A DC é a melhor. Lembrando que melhor é diferente de preferido. Por exemplo, minha animação preferida é a do Homem-Aranha de 94. Mas a melhor, que é diferente de preferida, são as animações da DC. Aqui a gente tá julgando qual é melhor, não qual é a preferida. Cada um tem a sua preferida. Eu prefiro a Marvel, mas julgando a melhor com justiça, a DC ganha. Então, finalmente, concluímos aqui. Chegamos à conclusão que a DC foi a melhor. Então, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like aí, se inscreve, porque esse, sem dúvidas, foi o vídeo que mais demorou, o vídeo mais difícil de fazer no canal, porque nós tivemos que escolher cada série, cada animação, cada filme, cada HQ, cada série, tudo até os últimos pontos. Foi difícil, demorou, mas sempre é bom se esforçar muito, dar o melhor de nós para vocês terem certeza de que o vídeo é confiável, não é falso. A gente não só pegou uns negócios lá na internet aleatório e falou, isso daqui é melhor, isso daqui é melhor, isso daqui é melhor e tal. Não, a gente dá o nosso melhor porque a gente gosta de se esforçar e dar o melhor pro nosso público.
Então esse foi o vídeo, não vou enrolar muito aqui no final. Deixa o like, se inscreve e comenta alguma ideia de vídeo aí também, porque com certeza vai estar aparecendo aqui no canal. Então, falou!